Olá, Catarina! Olá, Eunice, olá, Patrícia, olá, Joana. Olá! Pronto, então já Olhem, eu estamos. espero mesmo ter boa ligação, porque eu estou no meio da Ilha das Flores, aterrei agora, portanto eu não sei como é que é a ligação aqui, espero que seja boa. Estamos a ouvir-te Eu muito estou-te a bem. ouvir bem, sim. Não sei se Boa. vocês me estão a ouvir bem também. Também, também. Então, pronto. Eu estou com os fones porque a minha cadela a certa altura pode se lembrar de começar a falar connosco. Pronto, então acho que já podemos começar. Já estão 44 pessoas online. Ok, então eu vou começar por me apresentar a mim muito brevemente. O meu nome é Patrícia, sou autora do Uniplanet e sou também autora e coautora de duas hortas comunitárias em Coimbra e de uma horta escolar num lar de idosos cá em Coimbra também, e que estou a correr muito bem os projetos. E então, para esta conversa, temos como tema empreendedorismo sustentável no feminino. Temos aqui três pessoas que eu admiro muito. Temos aqui a Eunice da Maria Granel, temos aqui a Catarina da Mind the Trash e a Joana da Girl Bosses Hub. Eu queria vos pedir, vocês podem ir colocando questões que os participantes vão respondendo. E eu não sei se vocês têm preferência a alguém que tenha pressa ou assim, ou se podemos. Eu ia começar então com a Eunice, depois passávamos à Catarina e depois à Joana. Não sei se está ok para vocês. Por mim está perfeito. Pronto, e então, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um bocadinho do vosso projeto, como é que começou, como é que surgiu até a ideia e depois também queria que falassem um bocadinho se acham que é difícil empreender em Portugal, não é? Dentro também da área da sustentabilidade, lembrando que a sustentabilidade é ambiental, é social e é económica. E depois também queria-vos pedir dicas para quem está a começar. E também acho que era importante vocês falarem um bocadinho o que é que faziam quando no início começavam a ficar desmotivadas, ou seja, que no início, para algumas pessoas se calhar já é difícil lembrarem-se, quando começavam a dizer não, isto é muito difícil, vou desistir, ou, pronto, queria-vos perguntar o que é que vocês faziam, que truques é que vocês usavam até mentalmente para seguir em frente. E ainda hoje em dia é difícil. Exatamente. Mas lembrarem-se no início, que às vezes no início nós começamos assim, não, isto não vai funcionar, se calhar devo-me dedicar a outra coisa totalmente diferente. Pronto, e era um bocadinho vocês, é uma historiazinha, vocês irem contando um bocadinho o vosso percurso e lembrando-se, para quem está a começar, o que é que vocês, pronto, como vocês já têm projetos que estão a correr muito bem, lembrarem-se daquilo, o que é que vocês utilizam até hoje em dia para melhorar os vossos projetos, assim, para quem nos está a ver. Pronto, então Ok, se quisermos começar. Então, o primeiro tópico, acho que é mais fácil, senão vou perder-me. Sim, claro. Começo por te agradecer muitíssimo, Patrícia, o convite para poder estar aqui hoje a falar do nosso projeto, entre mulheres que admiro muito, que acompanho também. E, portanto, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que estão a assistir e que se juntaram a nós. O meu percurso na sustentabilidade tem a mesma idade que a criação da Maria Granel. Porque, na verdade, a Catarina já ouviu esta história, costumamos coincidir em alguns Mas nós eventos, temos de rever. já está na parte de ouvir esta história, mas de facto nada na minha vida dava indicação, ponto um, que eu viesse a ser merceeira e ter uma mercearia comprometida com a redução de desperdício, portanto, dentro das várias áreas da sustentabilidade, a nossa missão está centrada na redução de desperdício. Isto porque, em termos de formação, nada a ver. Eu sou professora de português e de literatura e, olha, fazendo a ponte já com os desafios, eu não deixei de ser professora, é uma segunda paixão que tenho e enquanto conseguir, eu reduzi bastante o meu horário, mas enquanto conseguir, quero continuar a exercer e a estar presente em escola, mas de facto toda a minha formação foi na área do ensino, da literatura portuguesa. E este foi um sonho que nasceu, sobretudo no nosso coração e na cabeça do meu marido, em 2013,
porque eu não sou de Lisboa, o meu marido também não é de Lisboa, ele é açoriano de São Miguel, Catarina, mata saudades por nós. Eu mato, E eu sou minhota de Faf e, portanto, demos conta aos dois, eu na altura com 33 e ele mais velho do que eu, de que estávamos aqui em Lisboa completamente exilados destas raízes. Então, Maria Granel foi uma forma de recuperar esta ligação à natureza que ambos tínhamos e de que nos tínhamos desvinculado, entretanto, e também de recuperar esta tradição que é bem nossa, do comércio de bairro, em proximidade, e trazer precisamente todo este imaginário coletivo para perto de nós. À medida que fomos criando o conceito, honestamente eu fui sendo confrontada com uma realidade de que eu não tinha percepção ainda aguda da realidade do desperdício alimentar e, por outro lado, os dados relativos à produção de resíduos em Portugal. E achámos que a Maria Granel tinha uma palavra a dizer e tinha uma missão a cumprir precisamente para, através do granel e através do sistema de reutilização, podermos não só recusar as embalagens de uso único, mas também incentivar um consumo mais planificado para que as pessoas pudessem servir-se, reabastecer-se apenas da quantidade que precisavam. E o projeto nasce assim, portanto, nós temos 6 anos de idade, praticamente. Se é difícil empreender em Portugal, e no caso então do granel ainda mais. Felizmente algumas barreiras já foram sendo derrubadas, mas eu diria que há aqui um grande constrangimento, sobretudo do ponto de vista da regulação, que ao contrário do que acontece no resto do mundo e no resto da Europa, no caso português estamos a falar de uma legislação que é extremamente restritiva e eu diria até um pouco inflexível e em contraciclo com o que se está a passar no resto do mundo. Portanto, para mim é um dos maiores obstáculos. Depois, eu não sei se tu queres que fale já dos tópicos todos ou se queres ir alternando, Patrícia, não sei. Como preferis. Tinhas ainda pedido mais 2 aspectos, acho eu, não era? Sim, se era difícil empreender em Portugal, que dicas é que tu tens para quem está a começar? Exatamente. E lembraste daquilo no início, o que é que te levava a continuar? Quando estavas assim meio para desistir? Olha, no início não só, porque é constante, não é? Isto é Pois. sempre, eu acho que empreender é sobretudo aprender a errar cada vez melhor, portanto, é feito de muitos erros e de muitas aprendizagens constantemente. E lembro-me, por exemplo, de sairmos da loja, sobretudo no início, e mesmo tendo a ajuda de uma equipa extraordinária que continuamos a ter, e é de facto o segredo também para que o projeto tenha continuidade, mas lembro muitas vezes de estarmos até à 1 da manhã a reabastecer os produtos na loja e de estarmos os dois completamente exaustos, já não podíamos olhar. E o granel tem essa faceta de um certo, pode haver até tendência para um certo esgotamento porque ele é extremamente exigente, e lembro-me de muitas situações em que isso acontecia e depois fomos aprendendo os dois, porque ainda há mais este desafio, não é? De sermos marido e mulher e de sermos sócios e de termos de aprender que é preciso colocar aqui, saber também colocar aqui limites entre o trabalho depois e o lado pessoal. E às vezes é extremamente desgastante, porque empreender é estar a pensar 24 horas, em 7 dias da semana, estarmos sempre a pensar no nosso trabalho, o que às vezes é apaixonante e outras vezes é extremamente esgotante. Mas diria, o principal conselho é, sobretudo este, que quando temos um sonho e acreditamos na verdade desse sonho e no propósito desse sonho, nunca desistir, mesmo face a inúmeros nãos que fazem parte do trajeto. Portanto, acreditar sempre e estar sempre alinhado com o coração e com a missão do projeto. Esse é, para mim, um conselho fundamental. E o último tópico, desculpa, Patrícia. Era quando estavas mais desmotivada. Sim. O que é que tu fazias? É isto mesmo, pronto. É acreditar no coração da nossa missão e persistir, porque quando tu sabes que estás a fazer por esse objetivo, é isso que é no fundo a tua bússola e te norteia por muitos desvios às vezes que
que possa acontecer, mas acreditar no propósito daquilo que estamos a fazer, eu acho que é muito regenerador e que nos ajuda também a orientar o caminho, sem sombra de dúvida. E outra questão, por exemplo, inspiração. Onde é que tu vais buscar inspiração? Quando de repente queres mudar alguma coisa no teu projeto e começas, agora estamos na altura de mudar qualquer coisa, onde é que tu depois vais buscar a tua inspiração? Onde é que Olha, vêm as ideias? Nós estamos muito atentos e acho que é um aspecto essencial no nosso trabalho enquanto empreendedoras. Estamos muito atentos, obviamente, ao que se vai fazendo em Portugal. E no nosso caso, e no caso da sustentabilidade, nós estamos a falar mais de colaboração e de inspiração. Acredito sobretudo nisso, portanto, vamos acompanhando o trabalho também de quem nos inspira, nomeadamente a Catarina, que representa aqui a Mind the Trash. Vamos acompanhando os nossos parceiros e vamos vendo também aquilo que acontece internacionalmente. E, mais uma vez, no caso da sustentabilidade, eu acho que não há maior inspiração do que olhar para os problemas e tentar encontrar solução. Portanto, para além desta inspiração externa, de parceiros que vamos acompanhando e cujo trabalho admiramos e que nos estimulam também a fazer cada vez melhor, eu acho que essencialmente é olhar para os problemas e tentar encontrar a solução para eles. Não há maior estímulo do que isso. Sobretudo, ainda por cima, quando nesta área nós estamos ao serviço para além do nosso negócio, obviamente, mas há algo muito maior que ultrapassa o próprio negócio, sim. Ok. Então, agora se calhar passamos para a Catarina. Ok, olá! Olá! Obrigada pelo convite. Obrigada à Eunice, obrigada também à Joana. É um enorme prazer fazer esta live com vocês. Então, vou-me apresentar. Portanto, o meu nome é Catarina Matos, sou a sócia fundadora da Mind the Trash. A Mind the Trash é uma loja online de venda de produtos alternativos ao plástico, produtos mais sustentáveis, e o seu início foi em 2016, não enquanto loja, mas enquanto Instagram, conta de Instagram. Portanto, eu estava a viver em Londres, deparei-me aqui com um apocalipse dos descartáveis e lá comecei deparei-me com o termo desperdício zero, com várias pessoas que estavam aqui a tentar combater o desperdício em excesso, e foi aí que eu comecei também a dedicar-me mais a isso e surgiu então a conta de Instagram Mind the Trash, que o nome surgiu foi basicamente por causa do Mind the Gap between the train and the platform. Uma vez ir para o trabalho, portanto eu sou arquiteta de formação, a ir para o trabalho, ouvi eu, mind the Gap, Mind the Trash, por que não? E assim ficou. E depois em 2017, por volta de agosto, decidimos lançar então, já eu voltando para Portugal, com o meu sócio, ainda hoje sócio, com o Christian, que ele é dinamarquês, decidimos então abrir a Mind the Trash enquanto loja online, porque nós queríamos trazer os produtos que já estávamos a utilizar no Reino Unido e que estávamos a ter muita dificuldade em continuar a utilizar em Portugal. Então surgiu assim, com zero experiência na área, portanto, como eu disse, a minha área de arquitetura, não percebia nada de vendas. Aliás, até quando começámos o site, eu até admito firmemente que se eu não tivesse o Christian, que é a parte financeira mais da empresa, eu tinha-nos levado um pouco à ruína, admito, por causa das margens de lucro, etc. Enfim, eu não percebia nada daquilo. Portanto, ele é mais a parte financeira, eu sou mais a cara do projeto, a pesquisa pelos produtos, o coração da empresa, digamos assim, que começou com a minha jornada pessoal. Empreender em Portugal, eu acho que é difícil, ainda por cima para nós mulheres. Eu tive até a ver um artigo que saiu no Jornal Empreendedor, que saiu em agosto do ano passado, que só no topo das empresas só estavam 8,7% que eram mulheres. Isto é muito pouco. Eu acredito que com a pandemia já sejam mais as mulheres agora no topo e mais mulheres a empreender, porque temos cada vez mais mulheres que querem mais liberdade, não é? Não querem depender tanto de um determinado emprego. Temos mulheres mais independentes. Mulheres que querem ficar em casa, gerir o seu tempo com maior flexibilidade. Então temos aqui umas mães guerreiras, umas mulheres guerreiras a começarem a arregaçar as mangas e a irem para a frente com os seus sonhos. E acho que é aqui, e focando um pouco aqui também no que a Eunice disse, que é
a parte dos sonhos. Nós mulheres somos muito sonhos e acho que nós, enquanto empreendedoras, é realmente a nossa paixão. E isso faz-nos levar os nossos projetos para a frente e não desistir. Isto é extremamente importante, porque nós, quando nos atiramos, muitas vezes não é pelo lucro, é realmente porque é algo que nós gostamos de fazer. E muitas vezes nem sabemos como começar. E aqui, uma das dicas que eu tenho é não ter vergonha de perguntar quando não sabemos. Não ter mesmo vergonha. Nós temos homens que já estão há muitos anos nos topos das empresas e que já têm o seu networking criado. Para eles é muito mais fácil de terem conhecimentos, de conseguirem progredir em determinados aspectos. Eu, por exemplo, comecei do zero sem qualquer conhecimento, acredito que a Eunice também tenha sido assim, ou a Joana, portanto, sem nenhum background, mas nós arregaçamos mangas e vamos à procura e não desistimos. E isso é super bonito de se ver, e claro que também é muito difícil. Eu digo-vos que quando começámos o projeto, eu chorei muitas noites, mesmo muitas noites. Eu tinha um trabalho estável a receber bem, abdiquei de tudo para me dedicar à Mãe de Trash. As minhas poupanças todas, que eram para reabilitar a casa, foram para a empresa, porque eu quis, foi uma escolha minha, mas também era uma luta que eu acreditava e acredito que é o caminho. Nós temos mesmo que lutar por um mundo mais sustentável. Então atirei-me um pouco assim de cabeça e ainda hoje é uma luta, porque é uma aprendizagem diária, mas é uma aprendizagem boa, é uma aprendizagem que vale a pena sofrer um bocadinho, digamos assim, porque faz a diferença. Portanto, nós também, e aqui tocando um pouco nas partes que nos inspiram, a mim o que me inspira muito, na verdade, são as pessoas em si, as pessoas que eu vou conhecendo, porque há pessoas que nós vamos conhecendo, que nem são conhecidas, atenção, que ensinam-nos tanto, pessoas tão bonitas, com um coração tão bonito e que já estão ligadas às raízes, estão ligados à terra, à natureza. E nós que estamos muito na cidade, e eu que sou lisboeta de gema completamente, nunca tive nenhuma ligação ao campo, quando falo com estas pessoas, epá, espetacular, estas crianças que brincam, que vivem, estes pais, estas pessoas, isto é espetacular. E que têm coisas que se vão perdendo ao longo do tempo. Portanto, não sei se me foquei em tudo que queriam saber. Sim, era que também é aquilo de quando estavas no início assim meio para desistir, o que é que te fazia continuar? Okay. Mentalmente, ou não sei, que truques é que fazias a ti própria, não sei, o que é que te fazia continuar? Olha, eu tenho aqui um caso um bocado atípico, porque eu comecei a minha empresa, como eu referi há pouco, com o Christian, que ele é dinamarquês, e nós éramos namorados. Portanto, nós entretanto, com o stress da empresa, enfim, terminámos a relação, passado pouco tempo termos a empresa aberta, e foi mesmo muito complicado para mim, porque imaginem, quando acabamos uma relação, não é? Nós tudo o que queremos é ver aquela pessoa longe, queremos o nosso momento de luto, e eu não o tive. Então chorei muito, digo-vos, e eu quando sofro nestas coisas eu fico mesmo sem comer, a não dormir, é péssimo. E eu tinha que lidar com o Christian todos os dias à mesma, a falar com a empresa, e é muito, muito difícil, porque acaba por não haver um distanciamento que é necessário. Eu ainda pensei seriamente em fechar a empresa, porque eu precisava da minha sanidade mental, mas acho que o Christian aqui teve um gesto também muito bonito. Ele sentou-se comigo e disse: Catarina, pá, isto é uma oportunidade única que nós os dois temos, nós adoramos o que fazemos, vamos deixar os nossos problemas para trás das costas, vamos fazer um esforço. E efetivamente foi o que fizemos. Hoje em dia damos-nos lindamente, cada um já tem a sua vida separada. Eu já tenho a Margarida, que é uma fofinha, e conseguimos então, mas obviamente tivemos aqui este momento de grande tensão na empresa e que pensámos mesmo em desistir com o projeto. Outro aspecto que me deitou muito abaixo foi quando criámos a empresa, lidar com o grande mundo das empresas, porque para mim eu era a Catarina, boazinha, que queria falar com toda a gente, queria colaborações com toda a gente, mas não nos podemos esquecer que há os grandes, que está tudo bem, pronto, é o empreendedorismo, não é? É assim, pronto, é a competitividade, é o que lhe queiram chamar, e para mim foi um choque muito grande, porque não era o que eu queria, não era o que eu ambicionava, então foi um choque assim um pouco chato e que também me fez querer desistir algumas vezes. Eu lembro-me de ter conversas com o Christian e dizer: pá, se ter uma empresa é isto, eu não quero.
porque eu quero estar de consciência tranquila, eu quero fazer uma empresa que seja diferente e eu acho que efetivamente conseguimos fazê-lo. E acho que conseguimos também transparecer isso para quem nos segue, que nós na empresa temos um ambiente lindo, nós queremos mesmo dar boas condições de trabalho a quem trabalha connosco, queremos dar-nos um bom horário de trabalho também. Eu, apesar de patroa, e obviamente tenho esse cargo, não é? Mas apesar disso também sou amiga, e eu acho que isso é muito importante. Porquê? Porque deixas muito mais à vontade. Eles, quando têm dúvidas, quando há uma coisa, estão super à vontade para falar comigo. Não há aquele medo, eu não vou perguntar porque senão pode-me julgar, vai pensar que eu não sei o que é que estou a fazer. Ou seja, essa barreira não existe. E até que... Isso também faz parte da sustentabilidade. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que era toda sustentável e depois, a nível dos colaboradores... Pois, não era assim tanto. E é que também faz parte da sustentabilidade, não é? E nós também temos 2 cães no escritório, que é o Bali e a Celi. Agora vão lá pontualmente com a minha mãe. Eu estou nos Açores sem eles, com muitas, muitas saudades. Mas para verem aqui como realmente nós temos uma estrutura muito bem montada e que existe muita confiança, como o Christian, que somos os patrões, estamos fora e nós temos uma equipa inteira a trabalhar diariamente em teletrabalho e também no escritório, e que falam connosco todos os dias e nós mandamos vídeos e falamos, e a empresa vai surgindo. Mas pronto, já me estou a divagar daqui da pergunta das dificuldades, mas efetivamente foi-me deparar aqui com um mundo que não era a minha área, e o aprender, porque nós cometemos muitos erros de início. Eu lembro-me que quando criámos a Mind the Trash, por exemplo, o sistema de faturação, eu sabia lá que o sistema de faturação tinha que ser certificado pelas finanças, eu não fazia ideia dessas coisas, e depois fomos aprendendo pouco a pouco. Também a questão do Infarmed, enfim, tantas coisas com que nós temos que lidar, e pronto, é realmente uma aprendizagem. E há uma grande dificuldade porque eu acho que em Portugal há tanta burocracia e tanta burocracia estúpida, desculpem-me o termo, e que nós temos que seguir, que só nos fazem perder tempo, e a informação está demasiado espalhada e depois caem-nos em cima. Então, mas era a vossa obrigação saber. Mas, ou seja, é tão fácil abrir uma empresa. Mas se é tão fácil abrir uma empresa, deveria haver, ok, então se tu abres uma empresa está aqui um documento que te diz tudo o que tu tens que seguir. Mas não, está tudo completamente espalhado e temos legislação que está completamente obsoleta, que não faz sentido. Então aqui a Eunice sabe perfeitamente, na parte do granel, eu acho que é completamente ridículo. Eu que já passo por algumas dificuldades, eu tenho plena noção e tiro o chapéu à Eunice pela dor de cabeça que não devem ter com esta parte da alimentação. Mas há produtos cá em Portugal que não se podem vender em granel, não é isso? Lá no estrangeiro pode e cá em Portugal depois não pode. Há vários. E um dos quais, a Catarina estava a dizer, não é? Legislação obsoleta, são vários produtos, alguns cuja regulação parou nos anos 70, imaginem, portanto, estamos a falar de décadas sem atualização, mas o mais recente é de 2017 e diz respeito ao arroz, uma determinada espécie, que é só a base, digamos, da maior parte das famílias em termos de alimentação em Portugal, e que era efetivamente um dos produtos que nós mais vendíamos a granel. E é estranho, obviamente, ele pode ser vendido pré-embalado e até se pode colocar uma embalagem que não seja de plástico, mas estamos a falar na mesma de embalagem e de embalagem descartável, com impacto, e estamos a falar de uma premissa que deixa de existir, que é a pessoa poder reabastecer-se na quantidade de que precisa. Mas quem fala nestes produtos fala noutros. Quando nós temos, por exemplo, o caso francês, que, respeitando a legislação europeia, consegue, de facto, assegurar a comercialização a granel, desde que essa comercialização cumpra todos os princípios de higiene e de segurança alimentar. Isso sim é que é verdadeiramente importante, não é? Regular, a tornar uniforme todos estes procedimentos, e aí sim é que devíamos estar efetivamente a legislar. E concordo com a Catarina, eu acho que nós precisávamos de uma regulação e de uma atuação muito mais pedagógica em vez de ser penalizadora, porque muitas vezes, sobretudo para quem está no início, como nós, não é? Estamos a falar de 6 anos, muitas vezes esse erro, obviamente, não é feito em consciência, portanto, ajuda imenso ter alguém que nos mostra, não é assim, mas é assim, e portanto têm aqui X tempo para poderem adaptar
e poderem corrigir e depois voltar para averiguar se de facto já está a ser bem feito. Portanto, acredito muito mais no poder de uma supervisão que seja pedagógica do que penalizadora. Sim. Exatamente, sem mais. Sim, E não sei se, entretanto, também tinham mais perguntas, ou se havia mais alguma pergunta para eu responder ou não. Eu lembrei-me, entretanto, também de mais uma que tem a ver com as modas, porque, por exemplo, o New Planet é um projeto que já tem 12 anos, ou seja, ao longo dos anos as coisas vão mudando muito. Há umas coisas que são moda agora, depois já deixam de ser, depois voltam a ser outra vez. Por exemplo, eu quando comecei a falar no vegetarianismo, as pessoas não gostavam, gozavam, e agora de repente está na moda, ser vegan está na moda. E ia-vos perguntar também sobre isso, como é que essas modas também têm impacto nos vossos projetos, nos vossos dois projetos? Olha, para mim tem. A Mind the Trash está muito ligada também aqui ao vegetarianismo, ao veganismo. É um percurso que eu pessoalmente estou a atravessar e já há alguns anos com alguma dificuldade, porque não conhecia muitos vegetarianos na altura, há alguns anos atrás, e para a minha família, típica portuguesa, ser vegetariano era ser uma pessoa com carências nutricionais, completamente fraca, eu ia desmaiar a toda a hora, enfim. Portanto, isto era aqui Eu sou há 18 anos, imagina na altura, quando eu falava em vegetarianismo, as pessoas ficavam, ai, coitadinha, o que é que ela vai comer? Exatamente. Então, para mim, a Mind the Trash também está muito ligada nisso, e a sustentabilidade acho que passa também muito por aí. Pronto, sabemos aqui a questão do impacto ambiental, obviamente dos pastos, etc. Enfim, isto é todo um tema. Portanto, para mim faz muito sentido conectar estas partes. Acho que a Eunice também concorda comigo, aliás, até lançaram agora um e-book incrível, eu tenho que comprar também para ver. E acho que efetivamente passa, e espero que esta moda não seja uma moda, que seja, ou que seja uma moda para ficar, porque sim. É mesmo este o caminho. E sinceramente eu digo-vos de fundo de coração que me custa muito, enquanto ser, ver o que o ser humano é capaz de fazer a outros animais, porque quem somos nós para tirar vida a outros quando querem viver, porque nota-se que estão em sofrimento, nota-se que lutam pela sua vida, lutam pela sobrevivência, também sentem dor, e isto toca-me muito profundamente, digo-vos mesmo, e espero que cada vez mais pessoas estejam alertas, porque muitas vezes nós simplesmente não pensamos. Uma criança, e aqui acho que também está muito ligado ao que nós aprendemos, por exemplo, as crianças veem filmes ou desenhos animados das vaquinhas felizes e o pastor que é super simpático, quer dizer, isto é completamente mascarar a realidade, porque os bichinhos muitas vezes nunca viram a luz do dia, muitos deles mal pisam a relvinha, portanto há aqui alguma consciencialização que tem que ser feita, obviamente, de uma forma suave, mas explicar às crianças o que é a realidade. E que, obviamente, ninguém vai ter carências nutricionais se a alimentação for bem feita. Olha, eu subscrevo totalmente, e em relação ao tema moda ou tendência, eu acho que é muito bem-vinda essa tendência e que não seja efêmera, como a Catarina estava a dizer, e que se essa tendência for o motivo pelo qual mais gente chega a estas causas da justiça climática, destes diferentes temas que são complementares, venham cada vez mais pessoas. Acho que é muito importante. E estava a pensar, por exemplo, e é um episódio que eu costumo recordar com muito carinho, que é quando nós introduzimos, desde o primeiro dia na loja, temos uma inscrição na parede, sem ter propriamente noção do impacto ou da adesão das pessoas, mas convidámos as pessoas a reutilizar os seus recipientes e estivemos semanas sem ter ninguém a trazer os frascos, ou os recipientes, ou os sacos, porque faz parte também, lá está, da atuação pedagógica e de mostrar como é que se faz e que é fácil. E lembro-me de a primeira pessoa a que eu assisti, que era um português que tinha estado na Bélgica, que já estava perfeitamente habituado a fazer isso, e trouxe os seus frascos. Lembro-me do quão mágico foi para quem estava na loja a assistir e de como isso depois desencadeou a mudança para as outras pessoas e como as outras pessoas passaram a fazer porque viram a pessoa e estavam a replicar o que a pessoa tinha feito
e depois não só passaram a fazer, como passaram a ter orgulho em partilhar que o estavam a fazer. Portanto, se a tendência motivar as pessoas para a mudança, muito bem-vinda, sempre. Ok, então vamos passar para a Joana, que tem uma comunidade enorme de mulheres empreendedoras e também é outra inspiração. Obrigada. Mais uma vez também tenho que agradecer o convite e por estar aqui também com estas mulheres inspiradoras, fantásticas, apesar de termos aqui negócios diferentes, realmente. Acho que temos uma coisa em comum que é mesmo esta vontade de mudar alguma coisa, não é? E isso acho que é o que nos está aqui a unir hoje. Por isso, bem, para quem não me conhece, eu sou Joana, sou aqui a fundadora da Academia Girlbosses Hub, que é sobre empreendedorismo digital no feminino. E eu comecei há menos tempo aqui que as nossas queridas colegas, que começou mesmo em 2019, portanto fez agora 2 aninhos, que eu comecei a empreender e tudo isto começou porque já anteriormente eu tinha uma grande vontade de estar ligada a alguma causa relacionada com o feminino. Não sabia que ia ser o empreendedorismo, mas sabia que tinha de ter algo relacionado com os direitos da mulher. No caso aqui, fui mais para o lado do empreendedorismo, do trabalho, deste lado profissional. Foi aquilo que também tinha relação com a minha própria história, não é? Eu lembro-me de quando eu trabalhava por conta de outrem, eu sempre trabalhei em agências de publicidade, portanto, aquilo que eu faço hoje em dia acaba por ter muito relação com aquilo que eu fazia. E então, nesses trabalhos que eu tive, eu notei muitas coisas que com as quais eu não concordava, mas também não via ninguém a mudar ou a fazer algo para que as coisas evoluíssem. Parecia que as pessoas estavam conformadas com aquilo. E eu estou a falar do quê? Estou a falar, por exemplo, de diferenças salariais entre o género masculino e feminino, desigualdade de oportunidades na carreira e também a forma como as pessoas, os géneros eram tratados no ambiente laboral. Sempre fui uma pessoa que nunca tive problemas em expressar quando alguma coisa para mim não estava correta, mas nem sempre isso é bem aceito, não é? E eu percebi muito cedo que eu não podia estar a ser uma agente da mudança numa empresa que não via isso como uma prioridade. Que se fosse empresas que tivessem como prioridade essa sustentabilidade social, nesse caso, não é? Poderia fazer sentido que as próprias pessoas tivessem essas iniciativas. Em todas aquelas que eu passei, pelo menos não posso dizer que fosse o caso. E depois comecei a perceber-me que realmente na maioria era assim também, ao falar com colegas de outras empresas, amigos, enfim, conhecidos, comecei a perceber-me que isso era algo geral. Depois de notícias, a mesma coisa, não é? Quando se pesquisa sobre os temas, a mesma coisa, e eu quero contribuir para esta mudança, mas não me parece que eu vá ficar por aqui a trabalhar por conta de outrem, porque eu acho que eu vou ser uma agente da mudança, mas não vai ser aqui a trabalhar por conta de outrem, vai ser de outra forma. E eu não tinha muita clareza ainda na altura sobre isso. Foi um processo assim de autoconhecimento também. Juntando a isso a minha vontade também de ter mais liberdade, porque eu sou uma criativa, sempre trabalhei com publicidade, marketing, comunicação e para mim não fazia sentido estar presa entre 4 paredes, sem poder respirar, sem poder ver um sol, entrava de dia e saía à noite, trabalhava, sei lá, 10 horas dentro do escritório, tínhamos lá um pátiozinho no último emprego que eu tive, em outras empresas também, mas lá está, era uma vida muito repetitiva e para uma pessoa
que sente esta necessidade de ser criativa, de ter mais liberdade, isso acaba por ser mesmo muito, muito, muito negativo, tóxico, no meu caso até, porque eu já partilhei inclusive muitas vezes na minha comunidade o quanto isso afetou a minha saúde, física mesmo, não só mental. E eu sei que isso é uma coisa que imensas pessoas vivem, todos os dias. Todos os dias há pessoas que vivem este terror. Terror no sentido de parecer que nós estamos presos a algo e que alguém nos está a prender lá, quando na verdade somos nós que às vezes criamos essa própria prisão na nossa mente, porque nós na realidade somos livres para fazer aquilo que nós quisermos. Às vezes por falta de conhecimento não o fazemos, ou por achar que não somos capazes, ou por medo, etc. Tudo aquilo que impede muitas pessoas de fazer aquilo que quer fazer, como por exemplo aqui Mind the Trash, a Maria Granella, o Girl Bosses Hub, são projetos que nasceram e negócios que nasceram de histórias e de pessoas com estas histórias diferentes umas das outras que avançaram. Lá está. Mas com medo, mesmo assim, não acho que não há ninguém, não há nenhuma empreendedora que tenha avançado e começado um negócio e que não tivesse borrada de medo. Então, Confirmo. Escrevo. e então eu tive, pronto, foi o ano de 2018 todo ali, um ano para esquecer completamente. É assim, não é para esquecer no sentido que foi o ano da mudança, do planeamento da mudança, mas foi um ano muito sofrido para mim, porque além de foi o ano em que eu tive pior mesmo em termos de saúde mental e física, estava mesmo a afetar, porque eu acho que quando nós apercebemos do problema, e que sabemos que temos que mudar, ainda pior ficamos. Porquê? Porque já estamos ali, ok, eu sei que eu tenho que mudar e estar todos os dias a acordar para ir para um sítio que tu sabes que é o sítio errado onde tu estás, não estás no sítio certo, acaba por ser ainda pior do que quando estavas na ignorância. Não sei se faz sentido. Faz. E eu estava assim, então todos os dias, mas aquilo que me ajudou foi realmente começar a planear. E eu acho que há aqui muitas pessoas, já pegando um bocadinho também nisso, há muitas pessoas aqui que provavelmente também não se sentem muito felizes no trabalho em questão, porque querem mais liberdade, porque querem dar melhores condições à família, porque querem ter outro estilo de vida. Enfim, cada um tem os seus motivos. A mim o que me movia mesmo era a liberdade. E depois, durante este processo de autoconhecimento, além dessa liberdade, fazer com que outras pessoas também tivessem liberdade, nomeadamente focado aqui no público feminino, porque era então aquele que eu me tinha percebido que era mais prejudicado. Pronto. E então, no final de 2018, eu consegui deixar o meu emprego, mudei de cidade, porque eu sou bracarense, mas estava em Lisboa há 7 anos, desde que eu fui para a universidade. Eu estava lá há 7 anos, desde essa altura, e então, ao largar o emprego, também decidi mudar de cidade. Eu e o meu namorado. Ele também era aqui do Norte, ele é de Vila Real, eu de Braga, e então os dois estávamos super alinhados com essa mudança de vida mesmo, e de trabalho. E então mudamos do zero, começar do zero mesmo, mudamos sem perspectiva, sem outro emprego, nem nada. No meu caso não era mesmo, não era para arranjar emprego, era mesmo para começar a empreender. E pronto, e depois em 2019, aquilo que aconteceu foi que eu, mais uma vez, aprofundei esse processo de autoconhecimento, investi no meu conhecimento também, comecei a desenvolver melhor as minhas competências a vários níveis, não só no marketing, porque eu fiquei anos sem aprender nada. Eu estava completamente estagnada. Supostamente as empresas devem proporcionar algum tipo de formação, mas às vezes não acontece. Eu também, sinceramente, não investia no meu conhecimento, não tinha esse hábito. Eu estava completamente bloqueada, estagnada, cega, tudo, desde então. E foi a partir de 2019 que a minha vida começou a mudar realmente. Todo o meu lifestyle, o meu estilo de vida, desde adotar práticas, boas práticas para o meu bem-estar, para rituais de amor próprio, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo aquilo que eu
a perceber-se, me percebesse que iria contribuir para a minha mudança, para o caminho certo que eu queria chegar, eu incluía. Estava muito a mente aberta, completamente. Conexão com a natureza, desporto. Eu comecei a fazer surf de repente. Eu estava numa de experimentar mesmo tudo aquilo que eu não tinha feito até ali. Eu quero fazer tudo agora. E eu sim, o tempo que eu perdi ali naquele escritório fechado em quatro paredes estas horas todas, eu vou recuperar tudo agora este ano. E então eu fui assim mesmo. Fui fazer várias formações, psicologia, aprendi mais sobre inglês, curso online, desenvolvimento pessoal, educação online, tudo, porque eu sabia que estava ali alguma coisa que me estava a faltar. Eu comecei a empreender, fazendo a mesma coisa que eu fazia na agência, que era serviços de gestão de redes sociais, consultoria de marketing digital, mas foi muito difícil no início. Qualquer empreendedora sabe que quando nós começamos, há pessoas muito maiores, como estavam aqui a dizer também, não é? Há pessoas que já estão aqui há muito mais tempo, há pessoas que são muito maiores, têm muito mais autoridade, comunidades gigantes. E eu era bebezinha, não é? Tinha acabado de chegar aqui ao mercado digital, não interessava se eu tinha ganho X prémios da criatividade em agência, porque é como eu costumo dizer, a autoridade no digital não é a mesma autoridade que uma pessoa tem no mercado, é diferente. Há tantos profissionais, há tantos talentos fantásticos aí que depois no digital não têm autoridade, não são conhecidos, não têm comunidade. Pronto. E foi isso que me aconteceu a mim na altura. Portanto, eu comecei do zero completamente. E foi em maio de 2019 então que eu comecei este Instagram, o Girl Bosses Hub. Na altura não se chamava assim, chamava-se Girl Bosses PT, que era de Portugal, porque começou como uma comunidade. Não tinha qualquer produto, não tinha qualquer serviço, era mesmo para falar sobre esta questão do empreendedorismo feminino e do empoderamento feminino, relatando aquilo que eu estava a fazer. Ou seja, tudo aquilo que eu estava a fazer, a criar, a estudar, a descobrir, eu ia partilhando lá. E muitas outras mulheres identificaram-se também, porque ou queriam começar a fazer exatamente o mesmo, ou estavam a fazer isso também, então partilhávamos, a comunidade começou a crescer, começamos a partilhar muitas coisas, etc. E chegou a um ponto que, como eu era também especialista em marketing, não é? E sempre trabalhei com redes sociais, etc., eu também ensinava muito sobre isso, enquanto que havia outras empreendedoras lá que não eram dessa área, não é? E então precisavam das minhas orientações nesse sentido. Foi quando, a partir daí, começou a necessidade de tornar isto num negócio, não é? Pelos pedidos que eu realmente ia recebendo, e então a partir daí começou esta academia, tornou-se uma academia com cursos, mentoria, e hoje em dia são mais de 700 alunas na academia. Uau! E estou mesmo super, super contente com este Incrível. crescimento de poder dizer assim, olha, são 700 pessoas, é um número, mas são pessoas, lá está, que eu pude contribuir para que elas fossem estas mulheres independentes. Exatamente. Que eu, há um tempo atrás, e não foi assim há tanto tempo, eu sentia-me tão pequenina, tão, não é? Como nós nos sentimos num emprego onde não somos valorizadas muitas vezes, onde sofremos essa desigualdade. Agora, de repente, encontro-me num sítio onde quem define as regras sou eu. Não interessa, não interessa se está ali o X ou o Y, porque nós aqui no mercado digital temos essa possibilidade de dizer assim, sou eu que defino as regras do meu negócio, esta é a minha casa, sou eu que defino quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou cobrar, o que é que eu vou vender, o que é que eu vou criar, quando é que eu trabalho, quando é que não trabalho. Tudo o que nós fazemos no nosso negócio, somos nós que decidimos. Agora estou a falar no meu caso, claro, no meu caso. Eu não tenho sócios, sou eu sozinha. Neste momento já tenho uma pequeninha equipa de freelancers a trabalhar comigo. Não temos escritório, porque o conceito é mesmo ser 100% digital. E
E agora sinto que finalmente estou a viver aquilo que me move, que é a liberdade, liberdade digital, de poder trabalhar de qualquer lugar no mundo, no meu caso, de poder desenhar os meus horários e rotinas, de poder ter sim mais liberdade financeira, porque foi algo que eu nunca tive e eu partilho muito isso. Não tenho qualquer tabu em falar de dinheiro, porque acho que quando nós temos um negócio, se temos um negócio, estamos aqui para gerar esse rendimento e então há muito tabu com dinheiro, há muita crença com dinheiro. Nós mulheres, então, como vocês As falaram um mulheres, bocadinho pois, eu ia também, dizer isso. sofremos muito, porque nunca nos permitiram, durante anos, aliás, séculos, mexer com dinheiro, fazer dinheiro, falar de dinheiro, nem podíamos falar de dinheiro. E hoje temos esta possibilidade que é a internet. Isso acabou tudo. E só existe na mente, na realidade, só existe na cabeça das pessoas. Porque se nós quisermos, o mundo está aos nossos pés no digital, como empreendedora. Pelo menos no digital está aos nossos pés. E a prova disso sou eu e são essas centenas de pessoas que conseguem desenhar o seu negócio, sonho, e muitas vezes, no caso aqui do que eu me foco mais, é um negócio que dá essa liberdade digital. Agora, se é difícil empreender em Portugal, não é? Essa é a próxima pergunta, não é? A pergunta, sim. Se é difícil empreender em Portugal, é assim, há aqui duas coisas, que é, eu não empreendo em Portugal no sentido de vender só para Portugal, porque, pronto, como é online, nós temos a possibilidade de vender para qualquer parte do mundo. Portanto, tenho alunas espalhadas pelo mundo inteiro e mentoradas. Agora, criar empresa em Portugal, sem dúvida que tem muita burocracia. Não acho um bicho de sete cabeças. Eu, assim, não tive muita dificuldade, sinceramente, em criar. Se calhar tens mais dificuldade, por exemplo, em aglomerar a informação antes de ires fazer as coisas na prática, aglomerar essa informação toda, confirmar com alguém isso. Se, por exemplo, encontrares uma pessoa super competente no local onde vais abrir, isso ajuda imenso, mas isso é como tudo, é como quando nós queremos também tirar uma dúvida sobre outra coisa qualquer, cartão de cidadão assim, ou aparece-nos uma pessoa Sim. super simpática e que nos facilita imenso, ou aparece uma pessoa que se calhar, pronto, complica mais. No meu caso, esse processo foi bastante fluido, não tive essa questão. Comecei como trabalhadora independente, normalmente, pronto, pelo menos é assim que normalmente se começa como trabalhador independente, depois, quando se atinge um certo volume de faturação, já podemos abrir a empresa, ou faz mais sentido abrir a empresa. Esse foi exatamente o meu caso, comecei assim, trabalhador independente, depois empresa, em 2020. Mas eu não sinto, neste momento, assim, dificuldade em empreender agora, no presente, no dia a dia, não sinto essa dificuldade em Portugal, porque, porque no meu caso estamos a falar também de de negócio online, Digital, sim. de negócio digital. Aquilo que pode trazer dificuldade é para ambos os géneros, que é a legislação, não é? De leis que, relacionado com e-commerce, com negócios deste tipo, não está ainda 100%, a 100%, então nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos, com as leis que existem, nós pegamos e, junto com as nossas contabilidades, fazemos o melhor possível, não é? Mas sem dúvida que para negócios online ainda está muito verdinho isto, e então às vezes isso é que pode gerar alguma dificuldade em empreender em Portugal. Mas em termos de género, eu não vou por aí mesmo, porque não sinto barreiras, pelo menos, de oportunidades e nada do género, porque sou eu que crio as oportunidades. Agora, se estivéssemos a falar num emprego, lá está. Aí eu estou dependente de alguém para me dar oportunidades. No meu negócio, sou eu que crio as oportunidades, não estou à espera que ninguém me dê oportunidades. Essa é a diferença agora. Então não sinto dificuldade nenhuma.
a não ser, por exemplo, eu mesma ter alguma dificuldade de criar alguma oportunidade, porque o processo criativo, muitas vezes, há dias que nós estamos mais para aí viradas, outros dias temos mais dificuldade e como bem disseram aqui, um negócio é isto tudo, nós estamos a pensar 7 dias por semana naquilo, vamos dormir a pensar naquilo e acordamos a pensar naquilo. Há pessoas que têm mais ideias à noite e deitam a cabecinha na almofada, apagam a luz, ideia, tenho que me levantar para escrever. Eu por acaso não, eu sou mais de manhã, por exemplo. De manhã parece que acordo, parece que fui sonhar com aquilo, com uma ideia e tenho logo que apontar. Mas eu não comecei este negócio para ficar outra vez com a minha saúde mental comprometida, nem a física, portanto eu tento sempre e consigo implementar rituais, digamos assim, que mantenham o meu bem-estar físico, mental, emocional, espiritual até. Porque não fazia sentido eu estar a afetar a minha saúde mental e física com o meu negócio se foi por causa disso que eu mudei. Então, eu sempre que noto que alguma coisa está ou pode influenciar isso, corto logo. Corto ou tento resolver da melhor forma. Já fiz muitas alterações no negócio para evitar essas situações. E, por exemplo, o caso do meu modelo de negócio que eu tenho agora, eu comecei, como eu disse, com serviços, ou seja, eu tinha que andar sempre atrás de clientes, perdi imensas horas em reuniões, enviar orçamentos, depois nunca mais respondiam. Todo o meu tempo era praticamente dedicado a outros clientes e não ao meu negócio, então era um modelo de negócio que não estava alinhado com aquilo que me movia, que era a liberdade. Então fiz alteração, o meu modelo de negócio mudou só praticamente para produtos digitais, não existe nada praticamente material aqui. E esses produtos digitais são... Joana, queres só explicar um bocadinho o que é que são os produtos digitais, para quem não está assim um bocadinho fora? Sim. São os cursos, lá está. Um produto digital é um produto de informação, ao contrário de um produto físico, não é? Então, temos aqui, sei lá, um rato, não é? Um rato de produto físico. Um produto digital é, como o próprio nome diz, digital. É um produto de informação, como um curso, uma mentoria, um clube de subscrição, um e-book. Por exemplo, um e-book é um produto digital. Ou seja, eu não preciso de estoque, eu não preciso de fornecedores, eu não dependo de absolutamente ninguém, não preciso de espaço físico, não existe essas questões. E isso faz com que eu tenha essa liberdade digital, que é o foco do Girl Boss Hub. Ajudo qualquer tipo de empreendedora com qualquer tipo de negócio online, mas depois o grande objetivo lá ao fundo é conseguir ter mais liberdade, adicionando essa fonte de rendimento ao negócio, não é? Que vai libertar a empreendedora de muita carga e de prisões que muitas vezes há negócios que prendem a empreendedora, não é? E então o conceito aqui, o meu objetivo é o contrário, é libertar a empreendedora e não prender. Portanto, aquilo que eu acho que eu pensava agora sobre desistir, não é? Ou dicas para quem está a começar também, se Sim. quiseres dar assim, para quem está a começar um negócio, dicas é que tens para partilhar. Pronto. Para quem está a começar e pensa em desistir, eu acho que quando nós pensamos em desistir, está alguma coisa errada. Porque uma coisa é dizer assim, isto é muito difícil. Ok, é difícil, é. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas pensar em desistir mesmo à séria, ou é alguma coisa que está a acontecer, olha, por acaso aqui no caso que foi falado da questão do problema do relacionamento. Agora, estamos a falar de desistir por causa de não estarmos a ver o crescimento do negócio, estamos a ter alguma dificuldade, não vemos, sei lá, crescimento nas redes sociais, porque há muitas pessoas que pensam que do dia para a noite vai acontecer tudo. Eu vou começar um negócio, vou começar um perfil no Instagram e amanhã já estou aqui com tudo a acontecer. Pronto, salvo esses casos aqui, como este que foi falado,
pensar em desistir porque não está a crescer imediatamente, porque não estamos a vender logo imediatamente, é preocupante, porque a pessoa ou não sabe que empreender vai demorar algum tempo, não é? A ter resultados, a vermos os resultados do nosso trabalho, não é do dia para a noite, ou então venderam-lhe alguma ideia errada sobre isto tudo. E a pessoa nem sequer era aquilo que ela queria, se calhar ela queria fazer dinheiro rapidamente, pensava que empreender naquilo ia-lhe dar o que ela procurava rapidamente e nem sequer é aquilo que ela gosta. Há muitas pessoas assim que vão pela tendência. Olha, está na moda agora falar sobre isto, vou virar, sei lá, coach disto e vou começar o Instagram, amanhã já quero estar aqui com a agenda cheia sobre isto, com este negócio. E é isto que falta, ou é um propósito naquele momento, eu não gosto de dizer propósito de vida, gosto de dizer o propósito naquele momento da vida da pessoa, um propósito no trabalho, não é? Falta o significado de fazer o que a pessoa está a fazer, e é isso que faz com que a pessoa desista tão facilmente, porque não tem essa missão, não tem qualquer significado que ela está a fazer, ou então é falta de conhecimento da realidade da empreendedora, que não é do dia para a noite. E então, por exemplo, no meu caso, eu não pensei em desistir, nunca. Pensei sim em adiar, por exemplo, ou ir fazendo mais devagar. Porque quando nós não vemos vendas e temos que pagar as nossas contas, começamos a pensar, será que eu não devia arranjar, sei lá, um part-time, mesmo que seja um trabalho remoto, e continuo aqui de casa, a criar o meu negócio, etc. Em vez de estar aqui a insistir, porque eu não sei quanto tempo é que vai demorar. Fazia-me esse tipo de perguntas, mas depois vinha o meu namorado e dizia, não, Joana, porque isto tu tens que te dedicar a 100%, agora que já começaste, não vais voltar atrás, isto é um teste à tua vontade de fazer isto, então vê aquilo que estás a fazer mal e vais direcionar a tua energia para fazer melhor aquele aspecto. Vê o que é que falta fazer, vê o que é que podes melhorar, porque há alguma coisa de certeza que podes fazer melhor todos os dias. E todos os dias, se continuares, vais chegar lá. E foi isso que aconteceu. Ou seja, é preciso nós sermos resilientes. Olhar para as nossas redes sociais ou para o nosso negócio como algo em crescimento, como se fosse uma flor, uma planta. Não é possível do dia para a noite ter logo uma árvore. E se nós desistirmos aos poucos, no sentido de, olha, eu não vou dar o meu melhor, tenho aqui 10 pessoas a ver a minha live, para que é que eu vou estar a dar o meu melhor aqui? Só com 10 pessoas a ver. É o contrário que nós temos que fazer. É exatamente por só teres 10 pessoas que tens que dar ainda melhor, não é? Que é para essas pessoas renderem, para essas pessoas ficarem, uau, encantadas e irem falar de ti a mais 10 pessoas. Agora, se fizeres ao contrário, são 10, não vale a pena, então essas 10 nunca se vão multiplicar, nunca vai chegar às 100 ou às 1000. E então foi isso que eu fiz, foi independentemente do número de pessoas que eu tenho, independentemente de quem está a ver, quem não está, eu vou fazer até ao fim. Porque eu tenho uma missão, a missão é fazer com que mais mulheres ganhem a sua liberdade, tal como eu também estou a construir a minha, não me interessa se tem pessoas a ver, se não tem, se são 10, se são 20, eu vou fazer até ao fim. E então foi isso, foi esse o mindset que me trouxe até aqui, porque há pessoas que se inibem muito, há pessoas que ou é como elas imaginam ou não é. E se não for como elas imaginam, é porque está tudo mal e elas não deviam estar a fazer isso. Mas isso não é em lado nenhum. As coisas nunca são como nós imaginamos a 100%. E então nós temos de ser criativas para nos adaptarmos e temos de fazer na mesma sempre. E melhorar. Eu queria te perguntar se queres partilhar um bocadinho dos teus rituais, que há bocado estavas a falar nos rituais que tu tens para manter a tua saúde mental. Se queres falar um bocadinho para quem está a começar um projeto, muitas vezes sozinhas, não é? Sem ajuda de ninguém. Que rituais é que tu tens para manter assim a tua saúde mental? Meditação.
de preferência, se eu conseguir na natureza, nem sempre consigo. Vamos ser realistas, não é? Depende também do sítio onde nós vivemos. É muito bonito dizer assim, mas devias meditar com os pés na terra. Pronto, mas é assim, se a pessoa tiver um jardim, se tiver um espaço, ainda consegue. Ou se morar ao pé de algum parque ou assim, pronto, pode conseguir. Às vezes não é possível, há dias que... O que interessa, para mim, é ter um momento de silêncio, muitas vezes. Outras vezes é mais de reflexão, porque existem vários tipos de meditação. E eu gosto muito de meditar, foi das coisas que eu comecei a fazer já antes de empreender, que eu medito. Não foi quando comecei a empreender que comecei a meditar. Já fazia isso há 1 ano e meio antes de empreender. Foi um hábito que eu adotei. Isso ia ouvir mantras, que gosto muito também, porque é algo que, além de ter todos os poderes que já são conhecidos, não é? De relaxar, de limpar a mente, também é uma fonte de respostas. Ou seja, para quem está no início e está confusa, não sabe por qual caminho seguir, não sabe muito bem em que é que quer empreender, as respostas muitas vezes já estão dentro de nós. Só que às vezes nós não queremos admitir ou não conseguimos ligar os pontos, simplesmente. Não está à nossa frente, está debaixo do nosso nariz, não conseguimos. E a meditação pode dar-nos essas respostas. Então, por exemplo, mesmo para o meu negócio e tudo, preciso tomar uma decisão, ou preciso de refletir sobre alguma coisa, alguma estratégia que não correu tão bem, etc. Pode ser qualquer coisa. A meditação serve para isso também. E depois é o self-empowerment. Nós não podemos estar à espera que venha alguém empoderar-nos. Nós temos que ser nós próprias a empoderar-nos. Eu acho que esse é o mal, às vezes, das pessoas. É estar sempre à espera de tudo. À espera do melhor emprego, à espera do melhor salário, à espera da melhor oportunidade, à espera que lhes deem um ramo de flores, à espera que as empoderem. Sempre à espera. E às vezes nós podemos, nós próprias, fazer tudo isso. Queres o melhor emprego? Cria o teu próprio negócio. Sei lá. Queres o melhor salário? Começa uma coisa à parte. Queres... sei lá. Queres sentir-te bem? Queres sentir-te bonita? Faz alguma coisa por ti. Não fiques à espera que venha outra pessoa para te dar a felicidade. Não é? Não sei se faz sentido. Faz, sim. Mas acho que também nunca aprendemos muito isso, do autoempoderamento, e acho que na escola ninguém nos ensina de certeza isso. Mas pronto, na escola também... Há muita coisa que não se aprende na escola, não é? Mesmo É quase tudo, se calhar, finanças, quase tudo. Exatamente. Empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, nada disso é ensinado na escola. Não, pois. As coisas mais importantes acho que fica tudo por ensinar. Sim. Eu posso adicionar só aqui uma coisa ao que a Joana está a falar, que eu acho que é extremamente importante aqui para o empreendedorismo, que é o facto que ela tocou do medo do dinheiro. Eu acho que isto é extremamente importante, porque nós temos realmente... E então no nicho da sustentabilidade ainda mais, não é? Nós temos muitas mulheres com medo de dinheiro, e é realmente aquilo que a Joana estava a dizer, porque nós mulheres não estávamos habituadas a lidar com o dinheiro. Eu conheço muitas mães, avós, que ainda hoje falar de dinheiro é um tabu, e digo-vos que eu própria fiz uma formação de gestão financeira, porque eu própria nunca aprendi na escola. Eu aprendi a desenhar, aprendi sobre arquitetura, aprendi sobre a história, etc. Mas a parte da gestão financeira, para mim, sempre me passou muito ao lado. E nós temos muitas mulheres com medo de empreender, porque também não sabem controlar os seus gastos, não sabem quanto é que lhes sobra ao final do mês, simplesmente não têm essa noção. E acho que é extremamente importante começar por esse ponto também, que é começar a perceber um pouco mais sobre finanças, começar a estar mais à vontade com o dinheiro, porque empreender, quer se queira, quer não, o dinheiro está envolvido, obviamente. Portanto, nós temos que lidar com ele como um amigo. Então tem que haver aqui um grande à vontade e temos que realmente saber lidar com o dinheiro e saber falar dele e falar sobre dinheiro com as outras pessoas. Termos noção do que podemos gastar, o que não podemos gastar, aqui conseguirmos ter dinheiro de parte para a nossa liberdade financeira,
definirmos metas, e atenção que eu estou a dizer metas, não estou a dizer sonhos, porque sonhos muitas vezes não passam disso, sonhos, e quando se criam metas, há todo um planeamento que se define para chegarmos a essas partes, não é? A esse sonho que se transforma em meta. E isto é muito importante porque há muitas mulheres que quando se debatem com esta parte financeira, oi, mas eu não tenho. E muitas vezes nós conseguimos, mesmo recebendo se calhar o salário mínimo, e às vezes é muito importante, ok, se realmente não nos sobra dinheiro ao final do mês, criarmos valor. No que é que eu sou boa a fazer? Se calhar sou boa a fazer as tartes de maçã e não sei o quê. Ok, começar a fazer e vender aos amigos e conseguir essa renda extra. Arranjarmos forma de receber essa renda extra que nos vai ajudar para um sonho maior, ou então realmente essas coisas de lado é realmente o nosso sonho. É se calhar ser uma pasteleira e começamos assim um pouco de lado. E aqui é muito importante de percebermos que muitas vezes não podemos deixar o nosso emprego da noite para o dia. Eu também não o fiz. Se pudermos fazer, ainda melhor, porque significa que realmente estamos bem financeiramente para nos aguentarmos. Portanto, temos o nosso fundo de emergência, que normalmente é assim que se chama. O nosso fundo de emergência é se ficarmos desempregados, se acontecer algum imprevisto, nós temos aqui dinheiro reservado para aguentarmos durante um determinado período de tempo sem rendimento. Então, acho que é extremamente importante aqui este ponto que a Joana tinha falado, criarmos esta renda extra, criarmos aqui estas oportunidades com base no que nós gostamos de fazer, que queremos fazer e que somos talentosas a fazer. E atenção, porque nós mulheres somos mesmo umas lutadoras e digo-vos que acho que se mais mulheres fossem empreendedoras, o mundo seria totalmente diferente. Porque nós somos umas lutadoras autênticas, porque nós temos um coração enorme, imensa empatia, somos líderes natas, porque nós sempre fomos líderes de uma casa. Nós sempre soubemos... Temos que criar cuidado com os pormenores também. Exatamente. Mais minuciosas nos pormenores. Sim, e nós aqui sempre soubemos lidar com a casa, com os filhos ao mesmo tempo, com o trabalho, portanto sempre fomos gestoras nos nossos lares, portanto é trazer essa parte da gestão para outra parte de empreendedora, com base no que nós realmente gostamos de fazer. Outra questão que eu acho que é extremamente importante, que é, não queiram ser empreendedores a copiar o que os outros já fizeram, porque veem que resulta. Tentem ser autênticos, sigam o vosso coração, sigam o vosso instinto. E as mulheres, os nossos instintos normalmente nunca falham. E aqui é extremamente importante queremos seguir o nosso coração. Porque se tentamos seguir o que os outros fazem, acho que também os outros percebem que não somos autênticos e é muito importante também sermos autênticos e falarmos com o coração. Porque quando falamos com o coração, isso também passa de uma forma totalmente diferente. Era só isso que eu queria adicionar. Sim. Mas a nível do dinheiro, eu acho que, então, no nicho da sustentabilidade é complicado. Eu falo até no meu próprio projeto, as pessoas muitas das vezes querem tudo gratuitamente. Querem publicidade gratuitamente, querem divulgar os projetos deles gratuitamente e se uma pessoa pede dinheiro, fica, meu Deus, porque isso também que tem se a ver passa aqui? com a cultura, talvez, tudo que é ligado à sustentabilidade ou relacionado com a espiritualidade, algo que as pessoas associem a algo para o bem, nunca pode ter dinheiro envolvido, porque isso tem a ver com a crença, lá está, de que o dinheiro é mau. Logo, o bem e o mal não combinam. E isto é mais uma vez, é um problema mesmo, que tem a ver com essas crenças que as pessoas têm e que têm que mudar. Porque o trabalho de uma pessoa, seja ele em que área for, tem de ser remunerado. Tem de ser remunerado. Claro, depois as pessoas querem que os projetos cresçam, mas depois não querem contribuir para esses projetos. Como é que então depois, não é? Lá está, temos que educar, temos que repetir, fazer muito a repetição de todas essas questões. Não é? Sim. Eu queria só responder aqui que esta live vai ficar gravada. Estão aqui várias pessoas a perguntar. Sim. Estou aqui a perguntar muito. Estavam a perguntar se vai ficar gravada, vai. Ok. Então, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Não sei se alguém que está a assistir quer fazer alguma questão.
Olha, posso só adicionar aqui que eu, quando abri o meu negócio, houve também aqui um período de transição. Eu estive a trabalhar enquanto arquiteta e com a Mind the Trash aberta ao mesmo tempo. Portanto, aqui ficando um pouco o que a Joana disse da questão da flor, não é? Do nascer, eu acho que muitas vezes nós temos que estar na escuridão e depois, assim, é que vem a luz. Portanto, há aqui esta analogia. E eu passei uma fase muito complicada. Portanto, nós não podemos pensar que vem logo dinheiro, não é? Há aqui uma parte muito complicada de início. Eu tive mais de um ano sem receber salário, portanto, estava a investir basicamente na empresa, para que ela fosse saudável ao ponto de gerar frutos para mim e para toda a equipa, não é? Mas é um processo que é difícil e nós também temos que estar mentalizados para isso, claro. E focando um pouco no que estavas a dizer também, Patrícia, é muito engraçado porque muitas vezes vêm ter connosco e pedem para partilhar os projetos, para dar visibilidade, etc. E são tantos os projetos que fazem isto, que é o caminho fácil, que se eu aceitasse todos, a minha conta não era outra coisa sem ser publicar projetos de outros. E eu muitas vezes depois acabo por falar com essas pessoas e digo, olhem, eu quando criei o meu negócio, ok, tudo bem que é importante também falarmos com outros, etc., mas eu nunca tentei dar um salto maior que a perna. Nós temos também que ter atenção que temos que crescer de uma forma sustentável, porque se calhar essas pessoas, se tiverem um boom de vendas, simplesmente não aguentam. Portanto, tem que haver aqui uma gradualidade suave e que seja uma transição sustentável, que eu acredito que é um pouco por aí. E nós temos que dar valor ao nosso trabalho, não pedir aos outros para partilhar, nós temos que criar valor no que estamos a fazer. E é por isso que crescemos. Eu também gostava só de acrescentar uma coisa que é muitas pessoas também querem começar um negócio online, mas não sabem se têm capacidade para tal ou conhecimentos para isso. E a realidade é que hoje em dia, com o mercado digital, nós podemos simplesmente rentabilizar o nosso conhecimento, que era aquilo que eu estava a falar. Existe esta possibilidade de pegares no teu conhecimento e transformares isso no teu rendimento online. Então, o nosso conhecimento vale ouro. Tudo aquilo que tu sabes, tudo aquilo que tu fizeste até hoje, nos trabalhos anteriores, toda a tua experiência pessoal, inclusive, pode valer ouro na internet. Existem milhares, milhões de pessoas a vender produtos digitais, como eu estava a falar há bocadinho, ou seja, compilaram num produto o seu conhecimento e ensinam online aquilo que sabem. Por isso, às vezes, nós achamos que para empreender é necessário também criar infraestruturas ou ter equipamentos, isso vai depender do tipo de negócio que tu queres começar. Não é? Mas imagina que o que tu queres é ter liberdade, é trabalhar de casa ou trabalhar de qualquer parte do mundo e tu não sabes se isso é possível. É possível, não é? Trabalhando online, ensinando os outros aquilo que tu sabes, por exemplo, ou dando consultas, fazendo mentoria. Agora, se realmente já for outro tipo de negócio, aí já faz muito sentido também aquilo que as colegas estão aqui a dizer sobre isso, que tem a ver depois com outros investimentos, outras coisas, tudo vai depender daquilo que tu queres. Ok, estou aqui a perguntar, gostava de saber quais são os locais onde devemos procurar a legislação para abrir uma nova empresa. Então, não sei se alguém quer responder. Sim. Posso falar no nosso caso. Já agora aproveito para falar de uma iniciativa. Estamos a organizar um evento totalmente digital no dia 17 de julho, dedicado ao futuro do granel. Vamos ter vários especialistas nacionais e internacionais. Vamos falar sobre regulação e legislação nesta área, sobre tendências, sobre marketing e sustentabilidade, sobre cadeia de abastecimento, porque, por exemplo, uma das grandes dificuldades quando se começa é perceber onde encontrar fornecedores de qualidade, produtos biológicos e que forneçam também a granel. Então vamos falar sobre a cadeia de abastecimento também. Isso vai acontecer no dia 17 e é também uma via de esclarecimento destas dúvidas. De qualquer forma, por exemplo, no nosso caso, em 2013, quando nós tivemos a ideia, nós enviámos um pedido de esclarecimento, um parecer, à Direção-Geral responsável que tutela esta área
e obtivemos uma resposta e, portanto, aquilo que fizemos foi, tendo noção das balizas regulatórias, tentar com muita criatividade e com muita flexibilidade garantir que estávamos a cumprir a lei, mas também, e por causa da sua ambiguidade, tentar perceber como é que podíamos ainda assim incluir produtos a granel, desde que respeitássemos, lá está, precisamente este enquadramento. Depois, do ponto de vista da loja online, ajudou-nos mesmo a procurar um advogado, porque lá está, no início, quando começámos e lançámos também online, havia uma série de coisas cuja obrigatoriedade nós não conhecíamos e, portanto, procurar um advogado especializado nesta área ajudou muitíssimo. Aí foi fundamental. Olha, eu também acho que aqui é importante referir que aqui temos que realmente pensar se queremos abrir uma empresa, sociedade por cotas, que imagino que também seja o que a Eunice tem, que é o que eu também tenho, ou então uma empresa em nome individual. Que aqui nós temos basicamente uma que é com o nosso NIF, ou seja, se a empresa contrair dívidas, essa dívida afeta a nós, e enquanto tivermos uma empresa como eu e a Eunice temos, a empresa funciona como se fosse uma pessoa à parte de nós. No meu caso, nós quando abrimos a empresa, abrimos mesmo empresa sociedade por cotas logo desde o dia 1, porque tínhamos dinheiro para investir, então como não queríamos passar depois pelo processo de alterar mais tarde, quando começássemos a ter mais lucros, etc., podíamos fazer assim, apesar de no início, quando não há lucros, independentemente de haver lucros ou não, nós vamos ter que pagar sempre um X ao Estado. Portanto, nós já sabíamos, isso estava assente, e o que nós fizemos foi ir a um contabilista, portanto, que nos explicou esta questão toda, e fomos muito descredibilizados quando fizemos. Disseram-nos que íamos nos meter em dívidas, que, aliás, então esta parte do Zero Waste, da sustentabilidade, na altura não se falava, e então estavam sempre a dizer, tu vais-te meter num buraco, porque ninguém vai querer saber disso. E efetivamente, felizmente foi o contrário. E depois outra coisa que nós fizemos foi, não sei se vocês têm conhecimento, mas há uma associação em Lisboa, que é a Associação de Jovens Proprietários, de Jovens Empresários. Se vocês tiverem dúvidas, podem ligar, podem ir lá, eles ajudam-vos com toda a parte, com o business plan, etc. Nós não tivemos esse apoio, nós fomos à maluca, nós nem business plan tínhamos, nós fomos fazendo à medida que as coisas foram acontecendo. Mas eu sinceramente preferi assim, porque acho que fiquei com menos dor de cabeça, mas não estou a dizer que devem fazer assim. Claro, sim. Olhem, eu vou pedir imensa desculpa, mas temos o nosso Gaspar, que é o nosso cão, que está muito velhinho, está com 14 anos, está a chegar da fisioterapia, vou ter de ajudar o meu marido a retirá-lo do carro. Peço-vos imensa desculpa, ele já está à minha espera há algum tempo. Tenho mesmo de ir, peço imensa desculpa. Desculpa não ficar até ao fim. Também estávamos a terminar, não é? Desculpa. Sim, já estamos a terminar, está bem. Okay. Um beijinho. Um beijinho muito grande. Obrigada. És melhor que o Gaspar. Pronto, e então só finalizando então agora aqui, acho que é muito importante então ir a um contabilista, e acho que é muito importante que é, mesmo que tenham uma empresa em nome individual, que arranjem um contabilista. Eu vejo muitas pessoas que decidem iniciar o seu próprio projeto, mas que percebem zero de contabilidade e que fazem muita coisa incorreta e que não está de acordo com a legislação. E podem levar uma multa brutal por estarem a fazê-lo assim. Portanto, aconselhem-se, às vezes é preciso, se calhar, despender um pouco mais para obter informação, mas é essencial. E nós, no nosso caso também, enquanto loja online, havia, porque a loja online está regulamentada, os botões não podem dizer uma determinada coisa, convém que digam uma determinada coisa, há termos que nós não podemos utilizar, há muita coisa envolvida, portanto informem-se, há formações, e nós fizemos uma formação para percebermos se haveria alguns incumprimentos que nós estaríamos a cometer ou não, porque nós efetivamente já levámos também uma multa da ASAI, e nós não levámos um aviso, nós não, e era o que eu gostava que acontecesse em Portugal, e aqui focando um pouco ao que falámos do início, antes, não é? Antes de multar, explicarem primeiro, claro. Falta uma parte educacional,
porque nós não fazemos, nós não estamos em cumprimento porque queremos, muitas vezes é mesmo por falta de conhecimento. E eles aqui entram pré-juntos também, obviamente têm as suas metas anuais em multas para fazer, portanto entram logo a pedir X dinheiro. Então nós, quanto melhor precavidos estivermos, é melhor para nós. Era só isso. Sim, ia só ler aqui, está uma pessoa a dizer isto. Caso queiram abrir uma empresa, mas podem ser legais abrindo atividade como trabalhador independente, que é mais complicado e menos gastos. Sim. Exatamente. Fica a dica, sim. Para alguns negócios, para outros se calhar não é possível. Ok, então não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, se não... Joana? Eu não. Não. Ok, então acho que ficamos por aqui. As pessoas tiveram a dizer que adoraram a conversa, agradeceram imenso, ficaram muito contentes de ficar gravada e por isso eu queria vos agradecer por terem aceito este convite e Muito obrigada. continuação de bom trabalho nos vossos projetos e até à Muito próxima. E até à Obrigada. próxima. Prazer, Joana, também, não nos Prazer. conhecíamos. Prazer, beijinhos às duas. Beijinhos. Obrigada, Patrícia. Até à próxima. Até a próxima.